as testemunhas de Jeová pregam outro evangelho. Isso mesmo. Mas primeiramente vamos observar o que é evangelho. Qual foi o evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos? Evangelho é a boa nova anunciando a chegada do reino de Deus em Cristo. Esta feliz boa nova é anunciada aos pobres. É o anúncio da salvação. É a pregação do mistério que se realiza em Cristo e na Igreja, incluindo judeus e pagãos, conforme mostra o Dicionário Bíblico de Ítalo Fernando Breve. Evangelho, Boas Novas do Reino de Deus, tem o objetivo de anunciar salvação através do sacrifício de Cristo Jesus. Um dos pilares do Evangelho é justamente a bendita esperança, ou seja, o retorno de Cristo para buscar os redimidos, para que estejam para sempre com Ele, conforme mostra o Dicionário de Escatologia Bíblica de Claudionor Correia de Andrade. Evangelho, esta palavra, cuja significação é boas novas ou boa mensagem, aplica-se às 4 inspiradas narrações da vida e doutrinas de Jesus Cristo, compreendidas no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João. E também a revelação da graça de Deus, que Cristo veio pregar, e que se manifesta na sua vida, morte e ressurreição, significando para os homens salvação e paz. Por diferentes nomes é conhecido o Evangelho. O Evangelho da Graça, porque provém do livre amor de Deus. O Evangelho do Reino, pois que trata do reino da graça e da glória. O Evangelho de Cristo, porque Jesus é o seu autor e assunto. O Evangelho da paz e salvação, pois que as suas doutrinas promovem o nosso bem-estar presente e conduzem à glória eterna. O glorioso Evangelho, porque nele se expõem as gloriosas perfeições de Deus. E o Evangelho eterno, visto que foi planejado desde a eternidade. É permanente, é de efeitos eternos, conforme o Dicionário Bíblico Universal, Buckland. Então, aqui está a definição de Evangelho, ou Boas Novas, que é realmente o que foi pregado por Jesus e pelos apóstolos. É a mensagem de salvação em Jesus e a mensagem do reino de Deus, que trará felicidade eterna para todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Agora vamos observar qual é o Evangelho pregado pelas testemunhas de Jeová. O Evangelho pregado pelas testemunhas de Jeová é totalmente diferente. A Torre de Vigia mostra claramente que o Evangelho pregado pelas testemunhas de Jeová é totalmente diferente daquele que foi pregado por Jesus e pelos apóstolos. Vejamos qual é o Evangelho que é pregado hoje pelas testemunhas de Jeová, conforme eles mesmos mostram na revista Sentinela, 15 de maio de 1981, páginas 28 e 29, que diz assim: o testemunho do reino dado pelas testemunhas de Jeová desde 1914 é algo bem diferente do que os missionários da cristandade divulgaram, tanto antes como desde 1914. Diferente em que sentido? No sentido de que não tem sido um testemunho a respeito do reino mencionado em Colossenses 1,13, o reino do Filho do seu amor, o de Deus, para o qual os 144 mil israelitas espirituais, selados, já foram transferidos. O que as testemunhas de Jeová estão pregando em todo o mundo, desde 1918, é algo exclusivo, algo que distingue os dias atuais como os últimos dias do sistema de coisas político, social, judicial e militarizado. É um testemunho mundial a respeito do governo real agora já estabelecido nos céus, empossado para expulsar o diabo e seus demônios do lugar do seu trono. Então veja, aqui está a explicação das testemunhas de Jeová a respeito das boas novas que eles pregam hoje.
que é na realidade o estabelecimento do reino em 1914. E com essa data de 1914, eles ensinam que em 1918 Jesus veio e escolheu a liderança da Torre de Vigia para ser o escravo fiel e discreto. Então, segundo as Testemunhas de Jeová, em 1914, Jesus começou a reinar e começou a sua presença invisível. Então, em 1918, ele veio, escolheu a liderança das Testemunhas de Jeová para representar a Deus aqui na Terra, seu canal de comunicação entre Deus e os homens. Agora, onde é que a Bíblia diz que em 1914 o reino de Deus nasceu? Qual é a base das Testemunhas de Jeová para chegar a essa conclusão? A base é Daniel capítulo 4, onde fala de 7 tempos. Só que esses 7 tempos de Daniel se aplica a Nabucodonosor. Não tem nada a ver com o estabelecimento do reino de Deus. Ali se cumpriu em Nabucodonosor 7 tempos ou 7 anos. Só que as Testemunhas de Jeová interpreta que esses 7 tempos também se estende para o reino de Deus, para o estabelecimento do reino de Deus. Então eles calculam 7 anos de 360 dias, que dá o total de 2.520 dias, e eles transformam cada dia em um ano, que dá 2.520 anos. Então eles dizem que o reino de Deus foi cortado em 607 a.C., quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. E contando a partir de 607, 2.520 anos, chega-se a 1914. Então, com base nisso, eles dizem que em 1914, Cristo assumiu o reino lá no céu. Só que, além de os 7 tempos não ter nada a ver com o estabelecimento do reino de Deus, também Jerusalém não foi destruída em 607, como é ensinado pelas Testemunhas de Jeová. Jerusalém foi destruída em 587, 586 ou 587. É só você pesquisar que você vai descobrir que tem uma diferença de 20 anos. Então, não se encaixa essa profecia de Daniel 4 com o estabelecimento do reino de Deus no céu em 1914. Então, essas boas novas, que é pregada pelas Testemunhas de Jeová, é um evangelho falso. Essa que é a realidade. E o apóstolo Paulo, ele falou o seguinte, que mesmo que ele ou qualquer um outro apóstolo pregasse um evangelho diferente daquele que foi pregado por Jesus e pelos apóstolos, que fosse amaldiçoado. Veja Gálatas capítulo 1, versículo 8. Então perguntamos para as Testemunhas de Jeová. O apóstolo Paulo ensinou a seus discípulos na Galácia que Cristo retornaria em 1914 e escolheria a organização das Testemunhas de Jeová para ser o único canal de comunicação de Deus na Terra? Será que ele ensinou isso? Claro que não. Então esse ensino não tem base na Bíblia. Então o evangelho que foi pregado por Jesus e pelos apóstolos foi o evangelho do arrependimento, o evangelho do perdão de pecados. Conforme Atos 2,38, né? Pedro, na pregação, ele disse para os judeus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja bem, o que era pregado era o arrependimento para aceitar Jesus como Salvador. Então, é dito aqui em Atos 10,43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, todos que creem em Jesus receberão o perdão dos pecados. Então, esse é o evangelho. É o evangelho do arrependimento. É o evangelho de aceitar Jesus como Salvador. Esse é o evangelho verdadeiro que deve ser pregado, né?
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, verso 10. Então este é o Evangelho que deve ser pregado. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Conforme diz aqui 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então o que deve ser pregado é que Jesus Cristo veio à terra para morrer por nossos pecados. E todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Quem crê não será condenado. Quem não crê já está condenado. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E não esse Evangelho pregado pelas Testemunhas de Jeová, que diz que em 1914 começou o reino de Deus no céu. Na realidade, o reino de Deus começou com a vinda de Jesus. Ali, quando Jesus foi batizado, ele foi ungido ali com o Espírito Santo desceu sobre ele, e ali ele já recebeu todo o poder, toda a autoridade, a unção para ser rei. Inclusive, Jesus Cristo, quando entrou triunfalmente em Jerusalém, montado em jumentinho, ele foi aclamado como rei. E Jesus disse perante Pilatos que para isso nasceu, a fim de dar testemunho da verdade. Ele é o rei. Então, o reino dele não é deste mundo. Jesus reina sobre a igreja, desde os céus, desde que ele subiu para a direita do Pai. Desde o primeiro século, Jesus está reinando sobre a igreja. Agora, na segunda vinda de Jesus, é que ele vai fazer o julgamento final. Aí então, ele vai julgar os vivos e os mortos. Então, aí o seu reino será eterno. Essa é que é a mensagem verdadeira do Evangelho, e não esse Evangelho falso pregado pelas Testemunhas de Jeová. Então espero que essa breve mensagem seja de proveito para todos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outros. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.